Bom dia, irmãos. Retomando as nossas devocionais, já estivemos em oração pela sua vida, pela vida dos nossos irmãos e amigos aqui da Nova Campina, não só da nossa igreja, mas das demais igrejas, nossos irmãos e amigos que estão distantes também. Se você quiser deixar seu pedido de oração, seu agradecimento nos comentários, fique à vontade. Se quiser deixar também um tema para estudarmos e conversarmos com os irmãos, fique à vontade também para fazê-lo. Nós vamos cantar esse cântico que fala sobre a soberania de Deus, Alfa e Ômega. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, e então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus soberano. Hoje, o texto da nossa devocional fica no livro de Esther, capítulo 4, apenas os versículos 13 e 14. A orientação nossa é que, dentro da sua possibilidade, leia todo o texto, leia todo o livro. Nós reduzimos aqui a nossa leitura até por conta do tempo mesmo, mas é necessário que leia todo o texto. No capítulo 4, versículo 13 e 14, nós vamos encontrar essas palavras. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus.
Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura é que foste elevada a rainha. Deus, ilumina o nosso coração para compreender, entender e viver de acordo com a Tua palavra. Abençoe cada um daqueles que têm acompanhado essas devocionais, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, a história de Esther é uma história bastante conhecida. Livros, filmes já citaram ou fazem referência a esta história. Essa história se dá e acontece na Pérsia, com um grupo de judeus que estavam no exílio, que estavam exilados ali na Pérsia. O reino persa era imenso. No capítulo 1, você já vai perceber o tamanho do poderio desse reino persa, que ia ali da Índia até a Etiópia. E numa das ocasiões havia uma festa e a rainha Vasti não compareceu, e houve toda uma situação que culminou na escolha de Esther, uma jovem judia, para tomar o lugar de rainha de toda aquela vastidão de império. Nós percebemos nesse livro algumas coisas interessantes. Por exemplo, o livro todo não cita o nome de Deus. E o livro ele tem como ali um dos seus propósitos marcar o início de uma festa chamada Festa do Purim. E por que essa festa aconteceu? Muito bem, Esther sendo rainha, um grupo de judeus estava para sofrer uma perseguição e morte, e ali estava dentro dos planos de um homem chamado Amã, um dos vamos dizer assim, um termo para contextualizar, como se fosse o primeiro-ministro ali, abaixo do rei, era a pessoa com mais autoridade. Ele planejou destruir os judeus que estavam ali no império, e a história toda ela transcorre para mostrar que aquele povo foi liberto, que aquele povo foi preservado. E Esther teve um papel preponderante nisso. Ela ouve do seu primo Mordecai essas palavras que nós acabamos de ler. Se você está aí é porque há um propósito nisso. Se você foi elevada a rainha, há um propósito nisso. E é preciso que nós pensemos sobre isso então. Deus tem um plano perfeito desde toda a eternidade. Dentro do plano perfeito de Deus, haveria de nascer um povo, uma nação, e dessa nação surgiria o Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador. E toda a história transcorre justamente na preservação desse povo. E numa situação como essa, o povo todo seria destruído, o povo judeu, séculos antes da vinda de Jesus Cristo. E ainda que não apareça o nome de Deus no texto do livro de Esther, é notado a preservação, a providência com relação ao seu povo. É o plano de Deus. E é nisso que eu gostaria de pensar hoje. Nós estamos cientes e confiantes de que Deus tem um plano para a nossa vida. Esse plano de Deus, mostrado aqui no livro de Esther, vai redundar em uma festa de alegria pelo livramento. Eu fico imaginando então, se nós também temos certeza disso, de que apesar das lutas e batalhas da vida, nós estamos convictos de que esse plano, esse projeto que Deus tem para cada um de nós aqui,
vai redundar em glórias ao Senhor, glórias a Deus, em alegria para o nosso coração. Será que nós temos certeza e convicção disso? Será que nós entendemos que tudo aquilo que estamos passando nesse momento, nesses dias difíceis, traz em si um propósito? E qual será esse propósito? Não seria de reflexão? De meditarmos sobre a providência de Deus? Jeremias capítulo 29, versículo 11, o profeta vai falar o seguinte, Deus falando ao povo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Propósito de Deus, que nós nos acheguemos mais a Ele. No livro de Esther, aquele povo que estava prestes a ser aniquilado num plano ali, maldoso, cheio de ódio por parte de Amã, aquele povo é preservado. É interessante que Amã, nas suas tratativas com o rei, leva ao rei a estabelecer um decreto, e segundo as leis persas, o decreto não poderia ser revogado. Mas depois da intercessão de Esther ali, do trabalho dela, da conversa dela ali junto ao rei, ele estabelece um outro decreto de preservação, de livramento dos judeus. O que eu quero dizer com isso é que não há nenhum decreto humano, nenhuma lei humana que possa se colocar como mais importante do que o cuidado de Deus com o seu povo. Deus estabeleceu o seu plano perfeito para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Deus preservou o povo, o seu povo, para que dele surgisse e nascesse o Messias, Jesus encarnado. E hoje Deus preserva e cuida da igreja para que a igreja continue proclamando o seu evangelho. Deus tem um plano para a sua vida, um propósito para a sua vida, e infelizmente nos dias de hoje, quando falamos em plano e propósito de Deus para nós pensamos em algo muito particular. Deus tem um plano para que eu tenha um bom relacionamento, para que eu tenha um ótimo emprego, para que eu consiga algum patrimônio. É alguma coisa muito particularizada, às vezes até demonstrando uma certa ambição e egoísmo da nossa parte. Mas qual é de fato o plano de Deus para a sua vida? É o resgate, é a salvação. É interessante que ainda que não apareça o nome de Deus aqui, vemos a condução de Deus na história, com os acontecimentos, com as atitudes humanas, voltando-se para um fim principal, que era o plano do Senhor, que era o plano de Deus. É claro que na nossa vida acontece de termos a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso patrimônio, mas tudo isso dentro do plano soberano de Deus de preservação da igreja para a proclamação do Evangelho. Deus de fato tem um plano para nós, e ainda que muitas vezes você passe dias e dias sem lembrar-se de que Deus está à frente da sua vida, Ele continua cuidando. Mas não fique tanto tempo sem refletir no cuidado de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida. Nele nós existimos, nós nos movemos. Há um salmo que diz o louco no seu coração, não a Deus. A sabedoria vem e nos aproximamos do Senhor. Respeitarmos, termos reverência ao Senhor. E com sabedoria entenderemos que há um plano perfeito para resgate, para a redenção, para a salvação
para a nossa vida eterna. Independente do que esteja acontecendo nos nossos dias de luta, de dificuldade, até de riscos pelos quais passamos, esse é o nosso entendimento. Deus continua cuidando da nossa vida e nos preservando, assim como preservou esse povo, distante do lar, distante da casa, longe, lá na Pérsia. Deus cuidou, Deus continua cuidando, Deus continua trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje reflita sobre isso. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o principal propósito de Deus para a sua vida? A sua salvação. Todas as demais coisas Deus cuida, Deus conduz. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tenha certeza disso, que isso seja uma palavra de ânimo. Não se abata diante das más notícias, diante das dificuldades, diante dos problemas que temos enfrentado nesses dias. Ainda festejaremos, ainda vamos com muita alegria no nosso coração glorificar ao Senhor, porque Ele é o autor da vida, Ele é o autor do plano para a sua e para a nossa vida. Deus te abençoe e guarde. Deus está sentado no trono, mas cuidando de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe cada um que tem ouvido as tuas palavras. Cuida de cada um, Senhor Deus, que a tua palavra não volte vazia. Temos certeza do teu propósito, santo e eterno, com as nossas vidas, com a vida da igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor.